Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia para todos. Queridos irmãos, estamos hoje iniciando mais uma escola bíblica dominical. Certos que o Senhor está conosco nesta manhã. Estaremos ministrando a lição de número 7, que fala sobre José, fé em meio às injustiças. O nosso textual de hoje é: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Gênesis 39, versículo 2. Convido os irmãos a estar de pé para estarmos orando. Pai amado, querido Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta manhã, para participarmos deste culto de EBD, Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Pai, tome em Tuas mãos a cada um de nós, a cada um daqueles que estão aqui e aqueles que não puderem estar, Pai. Abençoa também. Toma a frente desta obra, abençoando o Teu servo que estará ministrando a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Abençoa ele, conduz ele conforme a Sua vontade. Pai santo e justo, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A aula de hoje será ministrada pelo nosso presbítero Luiz Afonso. Tenham todos uma boa e excelente aula. Que a palavra do Senhor penetre profundamente em vossos corações, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Luiz Afonso. Bom dia, Igreja Paz, tudo bom? Eu não ouvi. Bom dia, Igreja Paz, tudo bom? Amém. Amém, glória a Deus. Todo mundo tomou café hoje? Não? Não, obrigado, tchau. Então tá bom. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Com mais uma lição. Deixa eu me achar aqui no meu computador. Bom, já estamos aqui, né? Obrigado, irmãos. Oremos. Senhor, eu quero pedir a tua boa mão sobre mim nesta manhã, porque eu sou do canal, meu Pai, de instrução tua aqui na tua casa. Que o Senhor me ajude, Senhor, para que eu consiga fazer tudo aquilo que o Senhor já determinou e abençoar, meu Pai, meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, traz a todos que ainda não tiver fé, vai estar conosco em comunhão aqui. E abençoa as outras aulas também, Senhor, que estão sendo ministradas neste momento na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem sabe aqui o nome dos 12 filhos de Jacó? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Gad, José, Benjamim, Zebulon, está faltando. Ih, rapaz, deu chute agora, deu branco. Deu branco? Repreende branco, irmão. Sai branco, em nome de Jesus. Esse branco está atrapalhando a gente. Gosta de branco? Você vai dar prova aqui de inglês, lá deu branco, professor. Repreende o branco. Efraim também. Efraim, né? Então vamos lá. Quem eram os filhos de Leia? Leia. Ouvi uma risada aqui. Leia são Rubem, Judá, Simeão, Levi, deu branco de novo agora. São Você muitos. repreendeu o branco? Repreende esse branco na tua vida, em nome de Jesus.
E aqui, o pessoal da direita? Catarina, sabe? Charles sabe. Alguns está igual a mim, Márcia? Alguns também? E Laura? Evelyn sabe. Não, Evelyn? Brincadeira. Vamos ler aqui então. Mariana, estava esperando que você falasse. Olha. Filhos de Léia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Acabou por aí? Ou tem mais alguém dos filhos de Léia? Hã? Tem mais uma, né? Esqueceram dela. Depois as mulheres ficam brigando, né? Pelo espaço dela, né, missionária? É a Diná. Não, vamos esquecer da Diná. Né? E os filhos de Bila? Eu observei isso na terra. E aquilo que a gente põe no armário quando está dando mofo. Naftali, né? Daí vem Naftali. E os filhos de Zilpa? Zilpa, dou-lhe uma, Zilpa, dou-lhe duas, Zilpa, dou-lhe três. Todo mundo com a Bíblia correndo, olha lá. Ai meu Deus, isso aqui na minha Bíblia tem, não sei se é lá no final, no início, não sei se é no estudo. Gade e Azer. Isso. Agora, os filhos da amada, da preferida, da querida, quem é? Benjamim e José, a qual nós vamos falar sobre ele hoje, né? O grande José, né? Os portugueses adoram esse nome, né? José, ou José. Então, vamos lá falar sobre isso, né? Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui a leitura bíblica em classe, Gênesis 37, do 1 ao 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, que lhe fez uma túnica de várias coisas. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em guerra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Por essa passagem aqui introdutória, né, da leitura bíblica em classe, já podemos ver alguns pontos aí, né, que Deus já estava o quê? Arquitetando, né, para se cumprir, né, uma grande história na vida de José e do povo hebreu. Tá certo? Porque nós, na nossa limitação, nós às vezes não entendemos e não compreendemos, né, o que Deus tem para nós lá na frente. E não foi diferente aqui, né? Como eu falei outra vez que eu dei aula aqui, né? Deus sabe o que vem depois da curva, né? Quando você está numa estrada, né? Andando no limite da estrada, você muitas vezes, né, tem que tomar cuidado, porque vai vir depois da curva, porque o trânsito pode estar parado,
pode ter um animal na estrada, pode ter simplesmente caído, às vezes, um pedaço da estrada, se você está numa serra, né? Mas Deus sabe o que vem depois da curva. O que quero dizer? Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E muitas vezes nós não entendemos seus desígnios, e aí a gente sofre, a gente fica ansioso, a gente murmura, a gente reclama, ou muitas das vezes a gente não obedece. Foi o caso de Jonas, né? E Deus mandou ele para a direita e ele foi para a esquerda. Então vamos continuar aqui, né? O objetivo geral é ressaltar que Deus deu a José sabedoria para gerenciar a crise da fome no Egito, né? Os objetivos específicos dessa lição são apontar os sonhos de José e as crises que ele teve que enfrentar, ressaltar a crise da fome e da escravidão na vida de José e enfatizar a sabedoria de José para administrar as crises, né? Ou seja, vamos para a introdução. A história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel. Nesta lição, estudaremos a respeito das crises enfrentadas por José e a sua atitude diante de cada uma delas. Veremos que José nos deixou preciosas lições que nos ensinam como nos conduzir nas mais difíceis situações. As adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem realmente. Bom, José, eu creio, ele não tinha ideia que ele seria um instrumento de Deus para estar abençoando não só o seu povo, a sua família, como também todas aquelas nações, né, daquela época que viviam naquela região. Ele não tinha nem ideia, e eu creio que se ele tivesse ideia disso, né, talvez ele chegasse para Deus e falasse: não, eu não quero passar por isso não. Alguns teólogos até dizem que José prefigurava Jesus Cristo, né? Porque ele tinha que passar, né, por uma situação de sofrimento para estar abençoando e resgatando, né, aquele povo ali numa situação que Deus já tinha determinado. Ou seja, ele foi um instrumento de Deus, né, para estar abençoando. E outra coisa, ele abençoou o povo aonde? Numa terra estranha. Né? Ele foi bênção numa terra estranha, com outras pessoas de outra cultura. Ele tinha apenas 17 anos. E Deus, com 17 anos, já estava dando sonhos para ele, né? E da coisas que iam acontecer daqui a alguns anos para frente, né? Promessas de Deus. Como muitas vezes acontece conosco hoje, né? Deus nos dá sonhos, Deus nos dá um panorama, uma visão que Ele vai fazer nas nossas vidas, ou onde a gente mora, na nossa família, ou às vezes Ele traz através de uma pregação, de uma ministração, né? Ou através do estudo da palavra, da meditação da oração, um sonho para nós. E o que a gente faz? A gente duvida. A gente limita o poder de Deus. Muitas vezes, quando Deus até diz o que vai acontecer, né, a gente duvida e também acha que Deus não vai cumprir aquilo. Por quê? Porque eu e você vemos o que é circunstância. Como ontem, né, nós fizemos ali na Guarita, ontem houve lá o culto bilíngue, né? E eu fui fazer a tradução da mensagem e foi pregado justamente uma mensagem parecida com essa, né? Deus, Ele é aquele que cria porta onde não tem porta. Ou seja, lá no Egito não tinha o cargo de governador, de segundo depois de Faraó. E olha o que Deus fez. Pegou um jovem, né, colocou ele como escravo, depois colocou ele como prisioneiro, e depois ele levou ele aqui, a governador do Egito, o segundo depois de Faraó. E teve o próprio anel de Faraó, que ele mandava e desmandava na terra, em todas as pessoas.
Até aquele que o mandou prender, que era o capitão da guarda, teve que se sujeitar a ele. Até aquela esposa lá, né, do capitão da guarda, que tentou seduzir, teve que se sujeitar à autoridade de José. Porque Deus faz assim, né? Ele pega a gente ali, ó, e exalta. E qual foi o segredo de José que nós vamos ver aqui? Obediência e temor a Deus. Então ele deixou uma vida de testemunho, tá certo? Através das atitudes dele, porque ele guardou os ensinamentos do pai dele terreno, e também o temor e a sabedoria que o pai dele dele, né? De adorar e temer a Deus, e manteve essa fidelidade. E manter fidelidade, na maioria das vezes, quando tudo vai bem, é tranquilo, né? Pô, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. Não, você é fiel ao meu Deus. E manter a fidelidade, a sujeição, a submissão, a obediência, quando você está sofrendo. Quando você não compreende as coisas que estão acontecendo com você. Ele foi honrado pelo pai, ganhou uma túnica de várias cores. Ele era aquele que fazia tudo certinho. Falava até do que os irmãos faziam de errado para o pai. Era um filho que obedecia o pai, exemplar. E aí, o que aconteceu? Ele chegou e foi lançado numa cova para ser morto pelos próprios da família. Ele deve ter ficado ali, né? E aí, não estou entendendo o que está acontecendo. Por que me jogaram aqui meus próprios irmãos? Eles vão me matar? E depois tiraram a túnica, e aí ele foi vendido por escravos. Ele ouvia falar que passavam por ali. Imagina o tratamento que deram a ele até chegar no Egito. Eu não lembro agora quantas horas foram, da onde ele estava até o Egito. De dia e de noite, porque eu não sei se vocês sabem, no deserto faz calor de dia, mas de noite faz frio. Eu não sei se deram água para ele, se chicotearam ele. Ele sentiu frio, já que tiraram a túnica dele, como é que ele estava vestido? E um jovem de 17 anos, um adolescente, e não foi bando de ladrões que pegou ele, não, foram os próprios irmãos. Dá nessa hora para entender, né? Não, eu vou aqui, né, ficar na minha, eu sei que Deus tem para mim, né, um propósito maior. O que se passou na cabeça dele? Na Bíblia a gente olha para um lado, passa a folha, né? Não, José foi jogado na cova, aí eles mataram o animal, passaram sangue na túnica, levaram ele para o Egito, ele foi vendido. Mas o que se passou na cabeça dele? Como pessoa, como ser humano? E hoje não é diferente, né? Nós somos como José. José já passou, né? Ele morreu, né? Foi enterrado. Hoje nós sabemos, através das escrituras, da história dele, mas o que se passou? E se um profeta viesse, olha, assim diz o Senhor, tu vai passar por isso, por isso, por isso, será que ele ia passar? Ou ele ia fazer igual Jonas? Ia querer ir embora? Não, Senhor, não quer isso para mim, não. Escolhe outro aí, porque passar isso fica longe do meu pai, né? Longe da minha família. Passar esse sofrimento, essa humilhação, ser escravo, depois ser prisioneiro, para ser exaltado 13 anos depois, não, é muito tempo. É muito tempo. Mas vamos continuar. A família de José. Jacó era o pai de José, estou no tópico 1, né? E a sua família era constituída pelos filhos de Lia e pelos filhos de Lia e os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. Está em Gênesis 30, 22 e 24. Quem pode ler para mim? Gênesis 30, 22 a 24. Por favor. Gênesis 30, 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a fez fecunda. 4. E chamou José, dizendo: ele me ensinou ainda outro filho. Amém. Ou seja, aqui a Bíblia está relatando, né,
de quem José descendia, né? E não sei se vocês conhecem a história de Jacó, depois eu sugiro que vocês leiam, né? Para saber, né? Por que ela deu esse relato aqui, ó. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Tá certo? Porque ela não podia ter filhos. Né? Então vamos lá. Levamos também em conta os filhos das servas, Zilpa e Bila. Jacó amava José e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica de várias cores revelava uma posição de favoritismo. Gênesis 37, 3. Quem pode ler, por favor? Gênesis 37, 3. E quando você lê, abaixa a máscara para o som sair melhor, senão a máscara abaixa. Ele, Israel, amava a José, mas rejeitou seu filho, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Muito obrigado, irmão Tatiana. Então, a gente vê aqui que essa túnica, né, que ele mandou fazer para o filho, era o quê? Uma túnica de destaque. Ele honrou o filho dele, né? Não só porque ele amava, mas porque o filho dele era um filho obediente, né? Era um filho que tinha temor a Deus e ao pai, né, biológico. Era um filho da mulher amada. E ele nem sabia tudo que ele começou a ensinar, né, a José. Eu creio que José era um menino interessado, um jovem interessado, né? Era já parte do plano de Deus para que José usasse isso lá na administração, quando ele estava no Egito, na casa de Potifar, depois na prisão e depois como governador do Egito. Então isso aqui remete ao quê? Que nós filhos devemos sempre honrar, obedecer os nossos pais, né? Devemos aprender, né, tudo que o nosso pai nos orienta, nos instrui com a sabedoria que vem do alto e também com a sabedoria humana, né? Porque a gente não sabe dos desígnios de Deus lá para frente. Foi o que nós falamos ontem para os alunos, né, de inglês lá da Guarita, né? Eles estão aprendendo inglês, tá certo? Eles estão lá se empenhando. Eles não sabem os desígnios de Deus, assim como nessa igreja, a qual Deus vai usá-la aprendendo uma segunda língua. Às vezes a gente entende, né, como nós falamos ontem, que eles estão aprendendo uma segunda língua para poder aprender a ver filmes sem legenda, né? Ou conversar com uma pessoa, né, que fala inglês, ou qualquer outra língua. Mas nós não sabemos os desígnios que Deus tem para a gente lá na frente, para a sua obra, para que o nome dele seja engrandecido, glorificado. E José, eu creio que ele ganhou esse presente, por quê? Porque o pai se comprazia na vida dele, né? Quem é que não quer dar um presente para um filho, para uma filha, né? Que é obediente, que honra o pai, que tudo faz direitinho, né? Que honra a Deus. Você tem presente de dar um presente. Tanto que o que Deus falou para Jesus, esse é meu filho amado que me comprava. Deus, né? Ele, tanto prazer na vida de Jesus, que ele falou isso. Ele mesmo falou com voz audível. Esse é meu filho amado que se compraz. Isso não é diferente. Então eu creio que foi por isso que ele abençoou o filho dele. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aumentou a inveja e o ódio dos irmãos. Porque quando você está no erro, você está fazendo a coisa errada, né? Você já não está bem acompanhado. E aí quando você vê, né, a vitória de uma outra pessoa, né, a pessoa sendo bem sucedida, sendo próspero, o que acontece? A inveja entra no teu coração. E aí você maquina o quê? O mal. Fala mal. Aponta. Até porque a companhia que está com você, né, não é a melhor companhia. Então, aquilo vai crescendo no seu coração. Mesmo sendo da família, como foi o relato aqui. O que é que esses irmãos tinham que fazer? Proteger o irmão mais novo. E não fosse a intervenção divina através de Ruth e Judá, José teria morrido. Porque os outros não queriam saber, não, vão matar. Mata esse cara. Olha lá, vem o sonhador está vendo lá, o que a gente vai fazer com ele? Olha lá, o queridinho do papai, vamos acabar com a raça dele. O favoritismo de Jacó por José gerou algumas crises na família. Uma família dividida não pode resistir às crises. Por isso, ame seus filhos de modo altruísta e igualitário, evitando qualquer tipo de preferência. E, infelizmente, né, o pai Jacó ele pegou nisso. Teve tantos filhos, mas ele estava sempre elogiando
José. Ele sempre estava ali honrando José. Imagina todo dia, né? Eu tenho um irmão do meio que sempre foi o, vamos dizer assim, o crânio da família, né? Eu sempre obedecia tudo que minha mãe e meu pai falavam. Toda semana eu via meu pai e minha mãe elogiar ele. Ah, não, ele não precisa nem acordar. Ele estuda sozinho. Eu não preciso pedir para que ele estude. Né? Ele só tira nota alta. Ele passou agora de ano e ganhou uma bolsa de 100% no colégio. Esse meu filho só me dá prazer. Rapaz, isso me dá uma raiva. Aí sabe o que eu fazia? Fazia um monte de coisa errada. Eu chegava atrasado no colégio, eu não fazia o dever direito, tomava cascudo, apanhava, tomava surra. Quanto mais minha mãe batia, mais raiva eu tinha do meu irmão. Isso aconteceu comigo, irmão. E o meu irmão sempre era elogiado. Está vendo? Seu irmão faz tudo direito, já você e o outro. Ah, mas não faz isso não. E eu descascava o meu irmão também quando eu podia. Ó. Batia nele. Sempre batia no meu irmão. Por quê? Ficava com raiva da minha mãe e meu pai, sempre elogiando ele. E o meu irmão, tudo que ele fazia era direitinho. E pior, como José era, como diz no mundo, Marco, caguete. Eu roubava o carro do meu pai, que eu queria aprender a dirigir, e contava para o meu pai. Minha mãe fazia as coisas erradas, ele contava para o meu pai. Acho que o nome do meu irmão tinha que ser José. Eu vou falar até para o meu pai. Por que você botou o nome dele de André? Tem que ser José. Né? Eu estou lembrando aqui agora, deixa eu me fazer lembrar a memória, nem me lembrei disso quando eu estudei a lição. Mas eu ficava com uma raiva dos meus pais e do meu irmão. E ele até hoje passou em vários concursos, chegou em primeiro lugar. Tá certo? É o que ganha mais dos irmãos na família. É o mais bem sucedido em tudo, até hoje. Aí eu vejo lá atrás os planos de Deus na vida do meu irmão, não foi diferente da vida de José. E o meu irmão, ele sempre honrou meu pai e minha mãe, sempre. Em tudo. Então a gente vê, e meu irmão não é cristão, meu irmão é espírita. Então você vê que mesmo quando você, né, segue os desígnios da Bíblia, as instruções da Bíblia, né, mesmo não conhecendo, Deus te abençoa. Ele não tem a salvação, mas ele é abençoado, porque ele honra, ele cumpre, ele obedece. Né? Então, o que aconteceu aqui? Assim como meu pai e minha mãe fez errado, sempre elogiando perante meu outro irmão e minha irmã, e a mim, os feitos do meu irmão, Jacó errava aqui. Porque imagina você todo dia, né? Tenta fazer o certo, está errado, o outro vai e conta para o pai. E ele ficava o quê? Mimando José. Tá certo? E aí gerou um desequilíbrio. Infelizmente gerou um desequilíbrio dentro da família. Tá certo? E aí o ódio foi aumentando. 2. A inveja dos irmãos de José. O que fez com que os irmãos de José fossem tomados pela inveja e ódio? Existem duas razões principais. A primeira está no fato de José denunciar ao pai as más ações cometidas por seus irmãos. Certamente os irmãos viam José como um traidor. A segunda razão estava no fato de José ser um sonhador. Em seus 2 sonhos, José aparecia em uma posição de honra. É importante ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise do favoritismo, do ódio, da inveja, da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Deus não pensa como nós e não julga segundo os critérios humanos. Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, embora sejamos injustos e perfeitos. É como eu falei antes. Né? Deus não tinha ideia. José não tinha ideia dos desígnios de Deus. Tudo isso foi orquestrado pelo grande maestro da vida, né? Para se cumprisse o quê? O plano dele que ele tinha. Então Jacó, mesmo fazendo essas coisas, né, ele não tinha ideia que ele estava fazendo parte. E olha que ele sofreu, hein? A Bíblia vai narrar mais na frente que ele sofreu quando falaram, mentiram que José tinha morrido. Ele quase desfaleceu. Então, mesmo em meio ao sofrimento, né, que ele passou, que eu creio que as outras mães passaram, que deviam amar José, né, as outras mulheres dele, lá as outras pessoas que amavam José passaram, tudo era um plano de Deus, né, para que se cumprisse os seus desígnios. Você quer falar, querido? Eu quero ressaltar a questão que o senhor terminou de falar. Será que Jacó errou? Sim, Jacó errou como pai,
sempre, né, elogiando, enaltecendo, né, colocando um filho de todos os outros num lugar de honra. Mas mesmo assim ele errando, e isso fazia parte dos desígnios de Deus. Então, é porque a gente fala que errou, mas a morte, só comparação. O ano passou por ali, por isso ele morreu. Seria o desígnio de Deus, a hora dele? Olha, Aí fala que Jacó errou. Qual é o curso normal da vida? É a pessoa olhar o certo. Esse é então, só a situação. bem, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas o que eu compreendo, né? José estava fazendo certo perante o pai. Do meu ponto de vista, a Bíblia está dizendo aqui que ele errou porque ele enaltecia publicamente, né, sempre o filho. E ele colocava em lugar de destaque. Quando você tem mais que um filho, né, e que o filho te obedece, né, você não pode usar isso só para exemplo, tá certo? E diminuir as outras pessoas, é como no trabalho. Muitas vezes, né, eu fui elogiado no trabalho, porque eu estava indo muito bem, e outras pessoas já estavam lá há bastante tempo. Eu entrei no trabalho, comecei a fazer meu trabalho. Eu fazia o trabalho muito bem, fazia além do meu trabalho. O meu chefe começou a me elogiar. Isso gerou ódio nos outros empregados que queriam me prejudicar, me sabotar. Então um chefe sabe, uma chefe sabe, um pai sabe, ele vê aquilo ali, eu creio que ele não deve estar enaltecendo na frente dos outros. Entendeu? Sempre, porque ele colocou José numa situação de destaque, e como diz aqui a Bíblia, é a lição, né? Embora sejamos injustos e imperfeitos, gerou isso daí, piorou a situação. Entendeu? Talvez se ele chegasse, olha, Rubens, Simeão, Levi, Dan, Asa, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Vamos se esforçar? Agora, ó, José está fazendo direito, você nunca faz nada certo. Olha só, pô, José acerta todo. Por que você acertou? O que você está gerando no coração do outro? Entendeu? Então acho que faltou um pouco de sabedoria nisso daí. A Bíblia está relatando isso. E não foi diferente. Eu já dei para vocês o testemunho. Né? Eu mesmo ficava com raiva do meu pai e do meu irmão. Meu irmão estava fazendo errado? Não. Estava fazendo tudo certo. Eu no trabalho estava fazendo errado? Eu estava sendo pago para fazer um trabalho. Fazendo tudo certo. Eu entrei lá, mandaram fazer o teu trabalho é esse. Então eu vou fazer. E eu vi que podia melhorar, fazer mais. Né? Pô, vou trabalhar, vou mostrar serviço, né? Estou aqui cheio de idade. Os outros já estavam lá um tempão, já tinha o esquema deles lá, time que está ganhando não se mexe, já enrolava o chefe, não estava fazendo as coisas direito. Quando o chefe viu que uma pessoa estava fazendo direito, começou a me elogiar, tanto que eu fui promovido lá. E as pessoas queriam me sabotar, me prejudicar. Por quê? Porque não estavam felizes com o que eu estava fazendo. O ser humano é assim, infelizmente. Né? Desde a queda, o ser humano é assim. Injusto, não pode ver as pessoas, né, bem. Quantas vezes você já deve ter ouvido em filmes e novelas aí no passado, né? Que eu creio que ninguém vê novela aqui. Se bem que as novelas bíblicas da Record também são assim, né? O outro está indo bem, olha lá, está indo bem, está bem, né? O outro está ajudando, mas também é o filhinho do papai e da mamãe, né? Olha lá, fazendo tudo certinho, né? Olha lá. Vendo às vezes uma ficção, né, bíblica, de uma novela bíblica, você vê que entre eles tinha essa disputa, tinha essa inveja. Tinha até mulheres na Bíblia que tinham inveja, que podiam ter filho, né? E as outras que não podiam. Mas o que um personagem da Bíblia fez? Foi aos pés do Senhor e orou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele a ti. Ela não ficou com a raiva da outra que debochava dela, que escarnecia dela. Ela foi aos pés do Senhor e orou. Mas todo mundo faz isso? Vai aos pés do Senhor e ora: Senhor, eu também quero ter um filho. Senhor, me abençoa. Fica com raiva. A gente fala com Deus: pô, só deu 5, 6 filhos para ela, para mim não vai me dar nenhum? Peraí, pô. O ser humano, infelizmente, é assim, entendeu? Agora, isso não invalida os desígnios de Deus em meu sofrimento. Jacó, cada personagem ali, né, estava fazendo parte do plano de Deus para se cumprisse o quê? O que Jesus já tinha determinado na vida de José.
E para abençoar o quê? Só José, para dizer que ele foi governador do Egito? Ou para o pai dizer, poxa, eu tive um filho governador, que mandava e desmandava? E diz a palavra de Deus, e ele só acreditou quando os irmãos falaram que José estava vivo, porque o pai viu os carros do Egito que ele mandou de volta para os irmãos, para levar a família e trazer os mantimentos. Ele, nossa, então realmente, né? Não é que uma cultura estrangeira ia mandar tudo aquilo para buscar aquele povo. Não, era um plano muito maior, de alimentar o povo, de trazer o povo para lá, né, para Gósen, né? Mas ele não tinha entendido, não estava visualizando, ele não tinha, ó, mesmo com a promessa, né, que Deus tinha feito lá atrás do Abraão, e ele já devia ter ouvido várias vezes que naquele tempo as pessoas viviam mais, ele não atentou para isso. Os sonhos de José. 3. Certa noite Deus deu a José um sonho, e moço precipitadamente contou seus sonhos a seus irmãos. Nem sempre podemos partilhar todos os nossos sonhos. E isso é uma verdade. Eu, quando converti, me falaram isso. Irmão, nem sempre você conta, pensa que Deus vai te dar os teus sonhos para outras pessoas. Porque às vezes a pessoa não vai entender. Ainda me dizia assim, ó, o diabo pode ouvir, né? E ele vai tentar interferir nos sonhos, no que aconteça. E aqui a lição está dizendo isso. Né? A não ser que Deus aqui revele um sonho, né, para uma pessoa que está nessa igreja aqui hoje, agora ou à noite, todo mundo vai ouvir, né? Aqui está orientando que nem sempre nós devemos contar todos os nossos sonhos, né, para as pessoas. E José contou inocentemente. Olha, família, tem um sonho para contar, não é assim? Às vezes lá em casa eu acordo, ó, tive um sonho, vou contar para vocês. Na mesa do café da manhã eu conto o que aconteceu aqui, né? José tornou a sonhar e mais uma vez relatou os sonhos aos irmãos e ao pai. Os sonhos de José foram dados pelo Senhor e um dia se cumprirão fidedignamente. Se Deus tem dado a você um sonho, guarde-o em seu coração e aguarde, pois no tempo do Senhor se cumprirá. Isso é a instrução que a lição está dando aqui. Amém, igreja? Não sei se você tem um sonho guardado aí, ou que Deus já te deu alguma profecia, ou usou a boca de alguém. Guarde, ore, agradeça e espere em Deus que vai se cumprir. Porque diz a palavra que Deus não é para que minta, nem filho não para que se arrependa. Se ele falou, vai cumprir. Tá certo? Creia nisso, não duvide. Amém? A crise da cova e da escravidão. José é vendido como escravo. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos até Siquém. José foi até lá para ver se tudo estava bem. Porque adolescente, né? Capa de honra, era ali o braço direito do pai. Bom, eu vou lá ver se está tudo bem, ou se eles estão trabalhando direito, né? Que ele já deve ter sentido também, né, Antônio? Vamos lá ver se está tudo bem, senão eu vou contar para o meu pai. Mas chegando ali, descobriu seus irmãos tinham ido adotando. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, decidiram matá-lo. O plano era matar José e depois dizer ao pai que o animal selvagem o havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna, mas Rubens não aceitou tal ideia e aconselhou os irmãos a jogar José em uma cova. Rubens planejava resgatar o irmão, porém Judá também teve uma ideia, vendê-lo como escravo. Assim, os irmãos tiraram José da cova e o venderam como escravo aos mercadores por 20 moedas de prata. Os irmãos de José tomaram sua túnica e a mancharam com o sangue do animal. O objetivo era enganar a Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer muito. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família. Então, olha o que aconteceu. Toda essa situação ainda fez até que os próprios filhos mentissem para o pai. Enganando quem? O pai. Olha que desonra. Olha que desonra. Eu estudando até no material do Leonai Cabral, né, que foi o pastor que consagrou o pastor de Israel, ele estava falando, né? Por que não foi Rubem, né, nem os outros dois irmãos que ficaram com a primogenitura e da onde veio a descendência, né, de Jesus. Porque Rubem, né, até, infelizmente, né, pegou uma das concubinas do pai. E os outros dois fizeram uma matança, né, lá em Siquém, por causa do que fizeram com a irmã dele, Diná, né?
Eles desonraram, né, o pai, desobedeceram, mataram todo o povo, né? Então, Deus não permitiu que a primogenitura e a descendência de Jesus viesse nem de Rubem, que foi o primeiro filho, nem dos outros dois irmãos. Por quê? Deus é santo, Deus gosta das coisas todas, né, corretas, certo? E aqui a gente viu que entrou o quê? A mentira e o engano, e gerou um sofrimento na vida do pai. Como aquele pai deve ter sofrido, né? Até porque, como diz a Bíblia, era o filho amado, da mulher amada, né? Então, um amigo vai levando o outro. Irmão, se tu está numa situação dessa, né, se reconcilie com Deus, faça um conselho, o seu irmão é com Deus, mas não continue nessa mentira, gerando sofrimento, tá certo? E dando lugar ao inimigo na sua vida. Amém, queridos? 2. José na casa de Potifar. José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegando ali, os mercadores o venderam a Potifar, os oficiais de Faraó. No entanto, Deus estava com José na cova e também no Egito. O Senhor não nos abandona diante das situações adversas. José alcançou graça e favor aos olhos de Potifar e este o colocou sobre tudo que possuía. Por que ele alcançou graça e favor? Por quê? Porque Deus estava no controle da vida. Então, aonde José estava, abençoado era. Isso não é diferente hoje na vida da gente. Eu, quando eu fiz seminário, já falei isso aqui, né? A diretora do seminário, a professora de Atos Apóstolos, a pastora Cátia Brito, eu tenho muito respeito e admiração por ela, ela falou assim, irmão, nós somos bênçãos até em locais estranhos que a gente pode entrar. Aí ela falou, entra numa loja, num shopping, escolhe uma loja vazia. Entra e fica lá uns minutinhos, você vai ver que a loja vai encher, vai ser, ó. Eu cansei de fazer esse teste na minha esposa. Uma loja vazia no shopping, eu entrava para ver alguma coisa, ficava ali, daqui a pouco a loja enchia. Eu e minha esposa estavam abençoando aquele local ali, ó. Depois a gente saía e ficava olhando a loja esvaziando. Você crê nisso? Você quer que você é bênção do Senhor e quer que Deus te coloque? É, irmão. Então seja bênção dentro da sua casa, dentro da sua parentela, da sua vizinhança, onde Deus te colocar. Porque eu e você somos embaixadores de Cristo, também representantes do Rei aqui na terra. Tá certo? E Deus quer te abençoar, quer lhe abençoar, e através da sua vida quer abençoar outros, mesmo aqueles que não conhecem o Senhor. Por isso que nós temos que ir lá, ó, evangelizar, abrir a nossa boca. Amém? Não perca tempo, não. Tá certo? Vamos ganhar almas do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que a única vez que a festa no céu é quando? Amém? Glória a Deus por isso. Como é que eu parei aqui? Bom, 3. José foi levado à função de mordomo, gerindo todos os negócios da casa de Potifar. E prosperou grandemente, pois Deus era com o jovem. Ele poderia ter deixado que a amarga tristeza lhe dominasse o coração, mas manteve-se puro. José é um exemplo de superação em meio às crises, pois não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalada diante das circunstâncias adversas. Ou seja, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, ele não ficava toda hora, ah Senhor, por que isso, por que aquilo? Ah não, aconteceu comigo, agora também eu vou me desviar, eu vou me afastar, eu vou apostatar, eu não quero nem saber de nada. Vou roubar aqui na casa de Potifar, vou aprontar, vou dormir com a mulher dele, tá certo? Se ele demônio, eu vou até matar ele. Não. Mesmo numa terra estranha, onde as pessoas não entendiam, não conheciam o Deus dele, ele manteve-se fiel a Deus, aos ensinamentos que o pai dele deu. E Deus era com ele, porque Deus se agrada disso. Deus estava com José, mas aqueles mais uma vez o alcançaram. A mulher de Potifar, que não tinha escrúpulos nem decência, procurou seduzi-lo, mas ele era fiel a Deus. Espera aí que não sou aqui. Ele era fiel a Deus e ao seu patrão, por isso rejeitou a proposta da mulher, que com raiva armou-lhe uma cilada, acusando de sedução. Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua esposa contra José e o mandou para a prisão onde estavam os oficiais de Faraó. José venceu a tentação, mas foi para a prisão. Olha só que situação, né? Mais uma vez. Poxa, já fui jogado na cova, já era odiado, fui jogado na cova. Depois, fui vendido como escravo, ali naquele deserto lá. Fui vendido.
Ir para uma casa aqui, ele não devia morar lá num quarto legal. Escravo dormia no chão, comia o que sobrava lá, o que tinha. Começou a sua graça ali, deu um pouquinho mais de destaque. Depois a mulher tenta seduzi-lo, porque a Bíblia vai dizer que José era um jovem bem apessoado. E aí ele resistiu, fugiu, e ainda você preso, acusado, né? Olha o que se passava na cabeça dele. Meu Deus, eu devo ser muito ruim, você não deve gostar de mim. Olha o que eu estou passando. Eu estava agora aqui me estabilizando, esquecendo um pouco do meu sofrimento. Agora você preso. Imagina como era a prisão naquela época. Imagina a vergonha, né? Como ele foi humilhado. A Bíblia não diz que ele chegou a Potifar e abriu a boca, né? Ele falou, foi só uma mulher. E aprontou, não, ó. Aqui não está falando nada. Parece que ele ficou calado e foi preso. Está parecendo com o que isso aqui? Ele ficou calado também no sofrimento. Quando o acusaram, quando bateram nele. Mas o que esse jovem deve ter pensado, sentido, né? Porque é fácil estar falando aqui, mas passar pela situação. Administrar a crise, né? Tópico 3 aqui. José é abençoado por Deus na prisão. José foi justamente lançado na prisão, porém Deus estava com ele e o ajudaria mais uma vez. Havia um propósito maior para a sua vida. Esse propósito já havia sido revelado em seus sonhos. Ele sabia que, de algum modo, Deus cuidaria da sua vida na prisão. Ali José alcançou graça aos olhos do carcereiro. A mão de Deus estava estendida para abençoá-lo. Por isso, por onde ele passava era bem sucedido. Rapaz, até na prisão, Deus era com ele ali, e ele era bem sucedido, e ele ali ficou como o quê? O segundo na prisão. Eu fico assim, impressionado com isso, né? E eu louvo a Deus que não é diferente dos nossos dias, né? Pode ser o lugar que quer que Deus nos coloque, se a gente, né, buscá-lo, entender, fazer a vontade dele, a gente pode não entender, mas ele vai estar sempre nos abençoando. Imagina você numa prisão do Egito, que eu não tenho ideia de como era, eu já procurei, pesquisei mais ou menos, né? Não sei se era numa caverna, né? Não sei se era numa construção, porque os egípcios eram boa engenharia, né? Mas ele lá preso, não podendo sair. Não sei se ele podia tomar banho de sol, não sei se tinha 2, 3 refeições por dia, não sei o que ele fazia, pode ser trabalho só escravo, como a gente vê nos filmes, mas ele estava ali como segundo carcereiro. Deus, com a sua boa mão, estava guardando, preparando, mesmo sem ele entender. José e os dois oficiais de Faraó. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. Ali ele encontrou 2 presos que serviram a Faraó, um copeiro mor e um padeiro mor. Certo dia, ambos tiveram um sonho. Eles contaram a José o que haviam sonhado, e este interpretou o sonho dele. Ao copeiro mor, José disse que dentro de 3 dias ele seria chamado para servir a Faraó novamente. Ao padeiro mor, disse que dentro de 3 dias seria executado. Tudo aconteceu do jeito que José havia dito. Ou seja, Deus deu para ele o dom de discernimento, de sonho. Tá certo? E não é diferente comigo para contigo hoje. Você tem usado todos os dons e talentos que Deus tem colocado ou te emprestado para a obra dele? Ele podia também não ter dito nada, né? Está na prisão, está revoltado. Por que você está me dando esse sonho? O sonho não foi comigo, não foi para mim, eu vou entregar sonho. Mas ele não, ele foi e revelou o sonho. Ele usou o talento, ao melhor, um dos talentos que Deus estava dando para ele. Porque assim como ele administrava lá a casa de Potifar, administrava os negócios do pai, ele estava administrando agora os negócios dentro da prisão. Faraó também teve 2 sonhos que o perturbavam muito. Os egípcios acreditavam que os sonhos eram presságios de situações boas ou ruins, e o rei não conseguiu compreender o significado dos seus sonhos. Por isso convocou seus magos e astrónomos para que os interpretassem. Mas nenhum deles conseguiu convencê-lo com as suas interpretações. Então, o copeiro mor lembrou-se de José e falou ao faraó a respeito do que havia acontecido com ele e com o padeiro mor. Faraó ordenou que o trouxesse José à sua presença. Quando ele chegou perante o rei com humildade e temor a Deus, ou humildade e temor a Deus, ouviu os sonhos e disse que estes se resumiram em um. O Egito passaria por um período de 7 anos de grande fartura
e depois de um período de 7 anos de escassez. Então José orientou o faraó para que encontre um homem sábio a fim de encarregá-lo de ajuntar alimento para os tempos de crise. Assim o rei teria alimento para enfrentar o tempo de crise. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, viu que ele seria um homem certo para gerenciar os tempos de fartura e de crise, e nomeou José governador do Egito. Aprendemos com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a sermos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. Os sofrimentos nos ensinam a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio da vida de José fazia parte dos desígnios de Deus. Bom, vimos aqui, né, que José interpretou os sonhos. Um foi morto, o outro voltou para o palácio. Levou 2 anos ainda, irmão. O cara simplesmente esqueceu do que José pediu. 2 anos, até que Deus desse esse sonho para Faraó. Deus fez com que os magos e os adivinhadores da época não pudessem interpretar os sonhos. Deus fez lá o empregado de Faraó lembrar do sonho, lembrar de José, o chamou, deram um banho em José, fizeram a barba, cortaram o cabelo. Ele se apresentou, né, com humildade e temor a Deus. Ele diz na palavra de Deus, na Bíblia, né, que o Deus dele é que ia dar a interpretação. Ele foi humilde. E olha onde ele foi colocado. A Bíblia não diz que ele fez isso com intenção, um barganhou. Ele falou: olha, eu estou aqui aciado, limpo, saí da prisão, tá certo? Mas Deus é que deu a interpretação do sonho lá e está dando aqui para o senhor. Então só tem que colocar um homem. Eu creio que na cabeça dele jamais tinha passado que ele, de prisioneiro, ia ser o segundo do Egito, governador daquelas terras. E se você for estudar mais além, você vai ver que ele viajou por várias cidades administrando tudo. E Deus era com ele, abençoando ele. Tanto que se você continuar vendo essa passagem bíblica, que eu aconselho você que leia, você vai ver que todas as terras, as pessoas, né, já não tinham mais o que vender para comprar comida. Ele fez com que o Egito prosperasse, ficasse riquíssimo. Porque ele era denso, foi aquilo que eu falei para vocês. E quando eu entrava numa loja com a minha esposa, as pessoas entravam na loja e faziam compras na loja, mesmo que a gente não comprasse. A boa mão e a bênção do Senhor está sobre nós, irmão. Como teve com José. Você acha que é diferente? Isso aconteceu só com José. E os dons e talentos que Deus deu para cada um aqui também não é para usar. Não é para a obra do Senhor, mas também para abençoar outras pessoas. Estamos vendo esse exemplo aqui nessa lição hoje, nesse período, curto período de escola bíblica, né? Que Deus era com José, mas ele era temente, obediente, fiel, fugiu da tentação. Em meio às circunstâncias, ao sofrimento, pare e medita na vida de um jovem de 17 anos. Será que ele ia alcançar que 13 anos depois, né, com 30 anos, ele ia ser governador do Egito? E olha a escola da vida dele para ele ser governador do Egito. Isso mostra também o quê? Dependência de Deus. Às vezes você encontra, não, mas eu tenho seminário, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós temos que aprender a depender de Deus, irmão. Em tudo que a gente faz. Sabendo que tudo é para Ele, por Ele. E tudo é para glorificar o quê? O nome dele, nós somos servos. Assim como José é um servo que até hoje está na história que a gente aprende sobre ele. E é um privilégio em você poder fazer parte da obra de Deus como José fez. Através da vida de José, muitos foram abençoados. Não só o povo hebreu, mas muitos povos, inclusive os egípcios, ficaram ricos. Eu não sei porquê lá na história, né, da dinastia egípcia, não tem relato sobre José. Algum outro lá tirou o nome dele, já que ele não era egípcio, tirou. Mas a história, a Bíblia e outras culturas mantêm um registro que José foi governador do Egito. Tanto que ele mudou o nome lá, né, de José para Zafanate Paneia.
Tanto que ele deu a filha do sacerdote lá, que adorava os Deus, para ser a mulher de José. E tanto que a Bíblia vai dizer também os nomes que José deu para os filhos dele. E depois foi se constituir eles o quê? Na tribo, foram abençoados pelo pai de José. Até a descendência dele foi abençoada. Então não vale muito a pena ser desse Deus, irmãos? Amém ou não? Amém? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Porque tudo que ele diz vai se cumprir, você querendo ou não, fazendo ou não, gostando ou não, vai se cumprir, porque ele é soberano. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Eu admiro esse jovem. Vai encontrar com ele lá no céu para José, não foi um exemplo para mim lá quando eu estava na terra. Olha, o que tu passou, eu creio que não é você não, José. Não, eu estou falando, ele, se a gente pudesse ver toda a vida dele, e ele foi reencontrar com o pai, o quê? Depois de 22 anos, porque ele amava o pai dele. 22 anos se passando para ele rever o pai. E ele não se vingou dos irmãos, né? A gente pode pregar por José, exemplo, várias vertentes sobre o perdão, né? Sobre a compaixão. E tem a pregação, né? E aula para falar sobre José. Conclusão. Todas as dificuldades pelas quais passamos, quando estamos no plano divino, são para nos ensinar. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também como exaltado entre os homens. Por quê? Ele não deixou a soberba chegar. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que ele era próspero e Deus é que dava a prosperidade. Ele sabia que aquele poder que Deus deu para ele foi para um bem maior. Ele não se enalteceu, tá certo? Ele não maltratava os outros, ele não maltratou os irmãos, ele não castigou os irmãos da mesma sorte, ele abençoou os irmãos. E eu creio que ele deve ter constrangido todos eles. Tanto que a Bíblia vai dizer que depois que o pai morreu, os irmãos ainda tinham medo que José ia fazer alguma coisa com ele. Ele deve ter ficado com vergonha, com remorso, né? Olha só, o exemplo que ele deu. E não aconteceu nada com ele. E o pedido dele depois, né? Quando o povo do Egito saísse de lá, o povo do saísse do Egito, levasse os ossos dele, né? Ainda foi cumprido. Então como é que ele foi fiel? Até depois da morte, né? Ele queria ir para a terra prometida. Olha só. A visão que Deus deu para esse homem. Tá certo? Então, essa lição, ela nos ensina muitas coisas, né? Hoje foi falado aqui, eu vou entregar agora aqui para o nosso superintendente, mas que a gente reflita nisso. Eu estava lendo esse estudo do Leonardo Cabral, se vocês quiserem eu passo para vocês, são 44 páginas, não é só de poucas páginas. Mas tanto conhecimento e riqueza nós temos, só nessas poucas passagens de Gênesis que Deus quer me ensinar e quer nos ensinar nesta manhã. Então vale a pena a gente meditar, conhecer, né, a palavra, as escrituras de Deus, né, para a nossa vida e para em tempo oportuno. Deus usa para que a gente pregue essa palavra, né, que é viva, eficaz e revelada, para alcançar outras pessoas. Amém, queridos? Então, Senhor, agradeço a minha oportunidade hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe nosso presbítero Luiz Afonso. Eu acho que a lição foi muito bem explicada, né? E creio que os irmãos entenderam. Meus queridos, traga essa mensagem da palavra de Deus desta manhã para a sua vida nos dias de hoje. Para fé e perseverança, né? De saber, né, se posicionar perante a sociedade, né, ser um exemplo, pois José é um grande exemplo para nós, não só na sua fé, na sua perseverança e muito mais ainda na sua obediência aos mandamentos divinos. Esse ensinamento aqui
né? É o que nós estamos passando hoje. O inimigo está aí, oferecendo as mazelas, né, no dia a dia para o crente, para ele se desviar do caminho. Não é fácil não, irmãos. A Bíblia diz que José era um jovem formoso, bonito, né? E trazendo para o dia de hoje, você vê, é muito difícil um jovem resistir a essa tentação, né, da parte sexual, né, da tentação sexual. Mas, graças a Deus, José nos deixou um grande exemplo, né, de fé, de esperança, de confiar em Deus, né, ser totalmente dependente de Deus. Um homem que foi ridicularizado pelos seus irmãos, humilhado, vendido como escravo, né, foi posto numa prisão. Só quem já foi até um presídio fazer uma visita, ou quem já passou por uma prisão, sabe como que é difícil, como que é horrível, porque ali o inimigo impera, é violência em cima de violência. Então eu louvo a Deus por esse grande ensinamento que o Senhor nos deixou. Tem uma parte aqui que nos fala no capítulo, no subponto 3, no finalzinho, diz assim: aprendemos com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. O sofrimento nos ensina a lidar com circunstâncias adversas. Hoje nós estamos sofrendo, passando por esse momento de tribulação. Mas é esse momento de tribulação que nos aproxima mais de Deus, que nos faz sermos mais dependentes de Deus, né? Que nos faz usufruir mais da nossa fé. Porque a palavra diz que ainda não viu nenhum justo mendigar o pão. Então nós precisamos ter fé e prosseguir para o alvo que é Jesus. Eu tenho conversado com muitos colegas de outras denominações, de outras igrejas, e as igrejas têm estado vazias. O povo está desistindo da caminhada. Eu sempre falo, e a própria palavra nos fala sobre isso: o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto, né? Aqui nós temos esse calor imenso, fogo aí no Pantanal. Quem um dia ouvia falar que no Pantanal estaria passando por esse problema tão grande de incêndio? Enquanto em outros lugares aí enchentes, terremotos. Então, irmãos, precisamos estar firmes com o Senhor, continuar nessa caminhada, neste propósito de fazer a vontade do Senhor. Seguimos em frente. Amém? Queridos, eu quero já terminar a escola bíblica dominical, mas quero dizer para vocês que preciso que os irmãos me ajudem, né, numa oferta de amor. Eu já conversei com o pastor, hoje eu vou conversar novamente com ele, e pretendo, se assim Deus permitir, já para o próximo trimestre, a gente tenhamos pelo menos a revista de adultos, porque a revista de adolescentes, jovens, jovens será a mesma classe que a juniores e primários, e infantil, são as mesmas revistas do passado. Então essas revistas vão continuar, sendo que eles atualizaram agora para adultos, tá? Então eu creio que, em nome de Jesus, no próximo trimestre nós teremos revista para os irmãos, mas eu preciso que os irmãos me ajudem, me ajudando numa oferta de amor, para que eu possa pagar lá, né, à vista essas revistas, e dizer para os irmãos: eu conto com a presença de vocês, porque eu quero que vocês, por favor, passem para mim, para o diácono Anderson, o segundo superintendente, o nome de quem vai participar assiduamente da próxima escola do próximo trimestre, se Jesus não voltar. Tá? Porque eu só vou comprar a revista para aqueles que derem o nome. Ok? Então eu preciso que vocês me ajudem, compreendam,
porque é um gasto. Se eu for comprar revista para todos, né, a igreja não está tendo um alto índice de presença na escola bíblica. Então eu vou estar jogando dinheiro fora, nasci no ditado popular. Então a revista, eu queria que os irmãos dessem os vossos nomes para a gente. Assim, ó, eu me comprometo em participar da escola bíblica no próximo trimestre. Pode colocar teu nome aí. Eu irei comprar com maior alegria a revista. Eu amo a escola bíblica dominical. Tá? E aí preciso também que vocês, quem puder me ajudar, né, dar uma oferta no próximo domingo, uma oferta de amor, para a gente poder comprar essas revistas, né, pagar com pagamento à vista. Porque nós temos tantas outras coisas aí para pagar, então a gente gostaria de conseguir essa ajuda dos irmãos. Amém? Então pense nisso. Próximo domingo, passe um nome para nós. Eu estarei fazendo uma lista daqueles irmãos que pretendem assistir a aula do próximo trimestre, se Jesus não voltar, irmãos. Amém? Evangelista José Antônio, ora comigo para o término da escola bíblica e estaremos iniciando 3 minutos de intervalo, tá bom? Pai, Senhor, a todos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de, na manhã deste dia, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Possamos, ó Deus, acrescentar aos nossos corações, ao decorrer da semana, tudo quanto ouvimos aqui, a fim de que sejamos crentes melhores cada vez mais em Sua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada aluno, pela vida de cada um dos professores. Em nome de Jesus, amém. Amém.